Mais uma vez, de volta aqui com o nosso estudo. Eu costumo fazer uns vídeos muito grandes, eu não consigo fazer estudo pequeno e os vídeos ficam grandes. Aí depois que eu gravo, eu fico com dificuldade de enviar. Então, eu estou fazendo assim vários vídeos pequenos para que eu consiga enviar com eficácia para vocês. Então, continuando aqui sobre o ofício de pastor, né? O pastor é aquele que apacenta as ovelhas, alimenta o rebanho, cuida, dirige, guia e guarda as ovelhas. É uma grande palavra de grande extensão no contexto bíblico. Temos em Salmo 23, versos 1 e 6, João 10, versos 11, Ezequiel 34, 12, 1 Pedro 5, versos 4. Eu vou ler Ezequiel 34, 12. E para a gente dar continuidade. Ezequiel 34, versos 12. Assim, como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que está no meio das suas ovelhas, dispersa assim, buscarei as minhas ovelhas, livrar-eis de todos os lugares por onde ando espalhada, no dia nublado e de escuridão. Tirá-la-eis dos povos, as congregarei dos países e atrarei à sua própria terra. E apacentarei nos montes de Israel, junto aos rios, em todas as habitações da terra. Em bons pastores as apresentarei, e nos mais altos montes de Israel será o seu aprisco. Ali se deitarão num bom redil e pastarão em pastos gordos no monte de Israel. Eu me apresentarei as minhas ovelhas e a farei repousar, diz o Senhor. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte... Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E vou ler também em 1 Pedro 5, versos 1. 1 Pedro. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. 1 Pedro, capítulo 5, de 1 a 4. 1 Pedro 5, de 1 a 4. 1 Pedro 5, diz: aos anciões que estão entre vós, admoestar eu que vos, juntamente com eles, ancião e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que há de se revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Louvado seja o nome do Senhor. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando apareceu o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu quero falar ainda sobre o pastor, que nós temos, né? Pastor presidente, e a maioria das igrejas tem pastor auxiliar. O ofício do pastor presidente é aquele que vai exortar, aquele que vai cuidar, disciplinar, conduzir a igreja ao caminho dos céus, conduzir a ovelha, tirar a ovelha, né, da beira do aprisco, trazê-la de volta para o seu rebanho. E o pastor presidente, ele é responsável pelo sangue derramado dessa ovelha. Se ela sair do aprisco e morrer sem tentar trazê-la de volta, com aconselhamento, com oração, com disciplina, fazendo um discipulado. Uma ovelha com a desgarra do rebanho, é necessário que o pastor vá e traga essa igreja para um discipulado, para um ensinamento, uma disciplina. Esse é um tratamento para a ovelha, né? Porque o doente, nós tratamos os doentes. Nós temos ovelhas enfermas, infelizmente temos. Então, esse é o ofício do pastor. O pastor auxiliar, ele vai auxiliar esse pastor
presidente, na ausência dele, auxiliar nos trabalhos. O exemplo, se o pastor presidente não está doente, aí o auxiliar vai ministrar uma ceia, o auxiliar vai fazer, né, representar ele em um congresso, em um seminário, em um trabalho, quando ele não pode, quando ele está doente, está com dificuldade para estar. Mas o pastor presidente, ele é aquele que ministra a ceia, aquele que faz a cerimônia fúnebre, que faz o casamento, que apresenta a criança, é aquele que vai trazer alimentação para as suas ovelhas, a palavra, porque ele vai direcionar, o próprio Deus vai trazer direcionamento para a ovelha, vai trazendo discernimento para ele, como ele vai tratar cada ovelha de forma diferente, e ele vai trazer assim, esse alimento, né, para essa ovelha. E ele que vai direcionar a ovelha de acordo com a palavra e com a orientação do Espírito Santo. Então, e outra coisa que também é muito importante, a questão do reconhecimento no espiritual. Um pastor, quando ele vai consagrar ou levantar um outro pastor para o ministério pastoral, primeiro o próprio Senhor separa essa pessoa, chama, vocaciona essa pessoa, e o próprio Deus já vai ungir essa pessoa. O outro pastor vai confirmar esse chamado, derramando a unção sobre a vida. Sendo que essa unção, quando é feita, o pastor que está ungindo esse novo pastor precisa delegar autoridade a ele diante da igreja, como o pastor, e delegar também diante do mundo espiritual, porque Deus conhece e Satanás precisa também reconhecer essa autoridade, porque as autoridades espirituais, ela é delegada. Deus delegou a nós a autoridade espiritual. Eis que vos dou autoridade, a cabeça serpente e escorpião. Essa é uma autoridade individualmente dada aos servos do Senhor Jesus, né? Mas a autoridade pastoral, o Senhor também delega aos pastores primeiro, e o pastor que vai consagrar, ungir essa pessoa, ele precisa, no dia dessa consagração, ele precisa delegar essa autoridade, esse reconhecimento perante a igreja e perante o mundo espiritual. Por quê? Nós vemos em Atos dos Apóstolos, eu até ia separar onde está, acabei não separando, mas depois eu vou trazer no próximo vídeo. Quando um grupo de pessoas saem e vai expulsar demônio, vê o pessoal fazendo e quer fazer também. E ele vai e fala assim: eu te desconjuro, eu te repreendo no nome de Paulo, né? A quem ele prega, né? No nome de Cristo, a quem Paulo prega. E aí os demônios vai e falam para eles: eu sei bem quem é Paulo e quem é Cristo, e vocês quem são. Então, você não está dizendo, eu não reconheço você, você não tem autoridade para me repreender e me expulsar. Então, a autoridade é algo muito sério, então é necessário que se delega essa autoridade delegada e dada para essa pessoa, com cada um com os específico na sua área, cada um específico naquilo, porque o mundo espiritual ele é organizado, então nós, né, precisamos nos organizar também. Tem uma palavra que diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Nós precisamos ser prudentes. Muitas das vezes nós perdemos algumas batalhas espirituais porque nós não estamos alinhados com os princípios de Deus, da palavra do Senhor. Precisamos alinhar. Outro exemplo de autoridade. Não podemos enviar um casal para fazer um trabalho com família, com outros casais, com famílias problemáticas, se esse casal também está doente, enferma, se o homem não é honesto com sua esposa, não é fiel, se eles não têm uma família ajustada, né? Ninguém não tem como cuidar da casa dos outros se não cuida da tua, se não tem moral para educar teus filhos, para ensinar, para cobrar, para corrigir, não vai ter moral para ensinar o filho dos outros, né? Como é que vai? Se a tua família é uma bagunça, como é que eu vou organizar a família do outro? Então, Satanás, que é astuto legalista, quando estiver ministrando, ele não tem essa autoridade. Então, é necessário, até na questão de separação, para
separar pessoas para certos ministérios, ministérios de casais, ou ministrar sobre família, ou orar em lares, é algo muito sério. É necessário que a liderança observe bem, veja a capacitação, olhe a vida de cada família, conheça a estrutura emocional e psicológica desse casal, para que esse casal esteja apto para fazer esse trabalho e delegar essa autoridade a esse casal. Outra questão que eu quero falar também na questão pastoral, que é muito importante, é na questão da libertação e da batalha espiritual. São algo muito sério. Eu já presenciei em alguns ministérios, igrejas, quando a igreja trabalha com libertação, mas, né, libertação. E então, no dia da libertação, manifestar demônio com legiões, casos mesmo assim, de pessoas que estão bem envolvidas com o ocultismo, com o satanismo, que é uma outra área específica, né? Porque há demônios, vários tipos de demônio. Quando você está trabalhando com a questão do satanismo, é algo mais pesado, mais forte. Então, pessoas que estavam envolvidas com satanismo foi na igreja e começou os obreiros a expulsar esse demônio. Não que ele não tivesse autoridade. E foi uma resistência muito grande. E precisou que o pastor, que é linha de frente, vinha para ajudar esses obreiros. Não que eles não tinham autoridade. Mas é uma questão de linha de frente. Por quê? Em uma hierarquia espiritual, nós temos principado, potestade, princípio, temos várias hierarquias. Na questão dos anjos também, nós temos uma hierarquia. Por exemplo, Miguel não faz o trabalho de Gabriel. Miguel é apenas um mensageiro. Gabriel é um anjo de batalha, de guerra. Então, temos também essa hierarquia no mundo espiritual e na igreja também. Alguns trabalhos específicos são para pastores que estão na linha de frente. As missionárias, evangelista ou presbítero, diaconisa, eles são retaguarda. Eles podem estar junto, mas eles estão junto na retaguarda, intercedendo, auxiliando, cobrindo. Mas alguns trabalhos têm que ser feitos por pastores, por pastor, que é linha de frente. Por isso, muitas vezes a igreja perde muitas batalhas espirituais, porque ela não alinha a igreja com os princípios bíblicos, se falando de batalha espiritual. Alguns tipos de autoridade específica são dadas a pastores. Não tem como pular etapa ou quebrar princípio. Quando nós quebramos princípio, o princípio nos quebram. Então, é necessário esses princípios ser bem colocados em alguns trabalhos. Tão sério é a questão do chamado pastoral, é algo muito sério e que hoje em dia nós vemos uma banalização. Todos querem ser pastores, mas não todos têm o chamado pastoral, não são todos que foram separados, porque é algo muito sério, seríssimo demais. Então, eu quero fazer um adendo, chamar a atenção para essa questão do chamado pastoral, porque, por experiência, eu tenho vivenciado muitos erros, né, em lideranças pastorais, por causa desses princípios, em colocar pessoas em linha de frente de batalha. Foi como Davi colocou Urias numa batalha para morrer, na frente de batalha. Existem certas batalhas que é para pastores estar de frente, não sozinho, mas com o ministério na retaguarda junto. Mas quem está na linha de frente são os pastores. Nós trabalhamos com intercessão, eu faço parte de um grupo muito grande de intercessão. O grupo que eu faço de intercessão tem mais de 20 igrejas, mais de 20 pastores liderando nesse grupo. E nós temos intercessores fazendo parte desse grupo e fazemos muito trabalho de batalha espiritual, nível de solo, nível territorial, nível de família. Agora, nesse período de quarentena do coronavírus, o grupo Intercessão Niterói Redida a Cristo está há 40 dias de jejum e oração pelo governo, pela nação, pelo país, mas principalmente pela nação brasileira, por causa do coronavírus. E, assim, como relógio de oração, de 2 em 2 dias, cada dia tem uma igreja naqueles horários no relógio de oração, uma liderança, e os intercessores na retaguarda, orando também, fazendo esse trabalho. E quando nós saímos para fazer trabalho
de batalha espiritual. Nós fazemos nas fronteiras dos bairros, entrando cada bairro, fechando fronteira, onde é a porta de entrada dos demônios, principados, ou quando fazemos algum trabalho a nível de rua, de violência nas ruas, nos bairros. Esses trabalhos, nós vamos fazendo esse trabalho, mas os pastores, eles vão na linha de frente, no trabalho, na oração, e nós vamos na retaguarda ali junto, mas quem entra na linha de frente são os pastores. Então, a gente vive isso no dia a dia, na prática, sempre com esses trabalhos. Os pastores estão juntos e ali na linha de frente, e nós, intercessores, na retaguarda. Aqueles intercessores que são pastores, são consagrados, eles entram junto na linha de frente. Os outros, missionária, evangelista, diáconos, diaconisa, presbíteros, eles ficam junto, mas na retaguarda. Então, são princípios muito sérios. A gente, quando estuda batalha espiritual, nós estudamos os princípios espirituais para cada tipo de guerra e de batalha. E nós devemos lembrar que dentro de um ministério, de uma igreja, nós vivemos batalhas espirituais de vários níveis. Dentro de uma igreja, nós temos batalha espiritual a nível de território, onde a igreja local está estabelecida. Há principado em cada bairro, em cada local. Dentro do ministério da igreja, nós temos uma batalha espiritual de família, temos guerras espirituais na área sexual, temos na área da doença, temos na área da doença psicossomática, que são as loucuras, o pânico, a depressão. Então, dentro de uma igreja, nós travamos várias batalhas espirituais. Então, precisamos estar atentos nesses trabalhos, né? Na questão que, não estou fazendo batalha. Não, toda a igreja, ela trava batalhas espirituais muito grande em vários níveis, dentro de uma igreja, um ministério. Porque nós, dentro de uma igreja, nós recebemos vários tipos de doenças da alma, e recebemos também vários tipos de doenças espirituais. Vários tipos de doenças espirituais, possamos citar vários nomes, né? Mas como nós não estamos num estudo de batalha espiritual, vamos atentar só apenas para esse chamado adentro, uma questão do mundo espiritual, que nós lidamos com o mundo espiritual. Ele é invisível, mas ele é real, é algo muito sério. E para que nós não perdemos guerras, batalhas, muitas das vezes a liderança ou a igreja, ela perde muito membro, morre muito membro espiritualmente falando. Por que morre espiritualmente falando? Porque não está preparado, não está para enfrentar certa batalha. Se a pessoa não estiver preparada, a pessoa vai acabar desanimando, esfriando na fé, morrendo espiritualmente, saindo da igreja, porque assumiu um compromisso que não está preparada, nem espiritualmente, nem fisicamente, nem emocionalmente, e que tem uma porta aberta de brecha na sua vida. Então, a porta aberta, ela vai abrir porta para a legalidade, para que demônios entram e fazem aquilo para que ele veio fazer, que é matar, roubar e destruir. Então, essa questão é muito séria, eu queria trazer esse adentro nessa questão espiritual, porque o que me parece que às vezes nós esquecemos que nós estamos lidando com um mundo invisível, mas real. E para que a gente não perca muitas batalhas no decorrer do ministério e a gente começar a entender por que muitas batalhas, por que as coisas não caminham muito bem, viu uma gongorra alto e baixo, a gente tem que verificar tudo isso, qual é o ponto, a área que precisa ser tratada, a área que precisa ser curada para que a gente possa ter êxito no crescimento espiritual das ovelhas e dos membros. Louvado seja o nome do Senhor. Somos conhecidos como filhos de Deus, nós que nascemos do Espírito. As lideranças são reconhecidas nas suas funções delegadas de acordo com a doutrina bíblica. Então, os reconhecimentos são baseados naquilo que o Senhor deixou. Ele vela pela tua palavra, ele não muda. Então, e nós não temos autoridade espiritual se não estivermos alinhados com os princípios bíblicos. Então, precisamos estar atentos
para essas questões, né? Então, agora eu vou falar sobre o presbítero. A palavra presbítero é ancião ou bispo, tem o mesmo significado etimológico, isto é, a raiz origem do mesmo termo. Atos 20, 17, 28, 1 Timóteo 3, 2 e 5, 17. Um presbítero pode muito bem substituir um pastor na sua ausência, mesmo por tempo indeterminado, mas ele será sempre um presbítero, até quando for consagrado ao ministério pastoral. Os presbíteros são auxiliares diretos dos pastores e também supervisores ao lado. Então, chama atenção também a questão do presbítero, é algo também muito importante, que observamos também hoje, né? No dia, presbíteros, sim, eles entram na igreja, sentam lá no púlpito com sua carteirinha de presbítero, e eles não se atentam para o compromisso e a responsabilidade que eles têm a lado com o pastor, auxiliando, ajudando, ministrando, sendo tão responsável com as tarefas, com as obras do ministério, quanto o pastor tem. Então, é algo também muito importante. Os presbíteros são aqueles que vão visitar as viúvas, os órfãos, cuidar da viúva, os órfãos. Ele vai visitar os enfermos, vai ungir com óleo. Tiago diz, tais enfermos, chama os presbíteros. E a oração é a oração da fé curará o enfermo. Então, ele tem esse compromisso das visitas aos enfermos, visitar os órfãos, as viúvas, buscar abraçar, buscar ver necessidade. Então, ele tem esse compromisso e também ele tem uma responsabilidade no auxílio ao seu pastor, ao lado, ajudando em todas as áreas, nas tarefas, nos trabalhos que o pastor desenvolver. Ele tem que estar lado a lado junto. Então, precisa ter capacitado, estar preparado para tal tarefa tão importante que é. Por isso é necessário que nós, toda essa exigência na separação do ministério, porque são algo muito sério e fundamental para uma igreja. Diácono, naturalmente, em se tratar de um servidor de grande importância na igreja do Senhor, não pode ser colocado um homem sem qualidade necessária, coerente com a importância do serviço que irão desempenhar. O diácono significa servo, isso é, uma pessoa que serve, possui outro significado, mas este é o mais adequado. Isaías 42, versos 1 e 2, Mateus 20, 28, Atos dos Apóstolos 6, 1 a 4. Os diáconos, eles são aqueles que vão servir a ceia, abrir culto, dirigir culto, abrir igreja, fechar a igreja, zelar pela igreja, cuidar das crianças, como elas estão atuando, ficar atento ao que acontece dentro e fora, externo na igreja, estar atento para uma criança não machucar, não cair, porque ele está ali para servir a mesa, né? Então, servir a igreja local. Então, eles precisam também ministrar bem a palavra, tem que ser uma pessoa de caráter íntegro, de responsabilidade e compromisso, de acordo com o seu ofício. Então, 3 requisitos dispensáveis devem ser observados por aqueles que desejam o ofício diaconal. Ter boa reputação, deve possuir um nível de moralidade acima de qualquer suspeita, ser cheio do Espírito Santo, deve ter participado da experiência pentecostal do batismo com o Espírito Santo. Então, na verdade, um diácono deve ser batizado com o Espírito Santo, ser cheio de sabedoria. Só estando dotado da sabedoria divina seriam capazes de rejeitar as murmurações, a calúnia, as traições às quais estão sujeitos a todos os autênticos servos de Deus. Tem que ser cooperador, discípulo, tem que ser um bom discípulo. Então, assim, a gente está vendo umas qualidades, dispenseiro, tudo isso é uma qualidade de um diácono. Não vou me ater muito, não. Vou falar agora sobre o ministério do missionário. Missionários, missões representam um empreendimento que surgiu no coração de Deus. E nada mais é que o cumprimento do mandato de Jesus para evangelizar o mundo. Qualquer pastor ou evangelista pode ser enviado a um país estrangeiro como missionário. A igreja é responsável pela execução do plano missionário preconizado pelo Senhor Jesus. Então, o missionário é aquele que ele é enviado pela igreja para fazer missões em outro estado, em outro país. Também ele faz suas missões, funda a igreja, e ali ele faz esse trabalho, e depois a igreja envia um pastor para aquela igreja, a qual ele, com a sua missão, ele ali levantou, envia um presbítero, envia um pastor.
e a missionária continua. Ele vai para outro campo fazer missões. Esse é falei do diácono, falei do presbítero. O evangelista é aquele que é ministro da palavra, que vai ministrar a palavra, é aquele que é um ganhador de alma, é aquele que vai evangelizar, que vai atrás das almas, e esse é o ofício de um evangelista, né? É o trabalho evangelístico. Não somente ele, mas ele levantar uma equipe de evangelismo junto e com a sua equipe fazer os evangelismos. Quero falar sobre o obreiro. É assim chamado porque trabalha na obra do Senhor. Existem também os obreiros fraudulentos, com os quais devemos ter muito cuidado. 1 Coríntios 11, versos 13, fala dos obreiros fraudulentos. Estamos trabalhando para Deus, devemos edificar a nossa vida em sua palavra e aplicá-la à nossa vida. Esta por si mesma já nos indica como viver, servir a Deus. Então, a própria palavra, se nós dedicarmos a vida na palavra, a própria palavra por si mesmo nos indica como viver e servir a Deus. A própria palavra indica. Ela é a nossa bússola. A palavra de Deus é de vital importância na vida do obreiro. Então, o obreiro, ele precisa estudar a palavra, ele precisa conhecer a palavra, meditar de noite na palavra, ele precisa estar conformidado com a palavra, porque só assim a sua vida vai estar coerente com aquilo que ele vai fazer na igreja, com a sua obra. Então, é muito importante que às vezes as pessoas falam assim, eu sou obreiro, não fui consagrada a diácono, não sou presbítero, não sou missionário, não sou diaconisa, então não preciso. Não, é necessário sim, tá? Conhecer a palavra, se alinhar a sua vida com os princípios. Todos esses que eu citei, eles precisam pregar o que vivem. Se ainda não vivem o que prega, e viver o que prega, é de vital importância passar a viver aquilo que prega, praticar aquilo que prega, né? E viver aquilo que ele fala no púlpito, que ele fala na sua comunidade, como exemplo e como testemunho. Vamos falar do servo. O termo vem do grego doulos, que significa escravo. Servo é alguém que é de propriedade de outro. É de propriedade de outro. Todos os ministros são servos de Deus. Ele é o título que o apóstolo Paulo gostava muito de empregar, com respeito a si mesmo. Romanos 1:11. Devemos servir a Deus com exclusividade, com alegria. Eu gosto muito do apóstolo Paulo porque ele sempre trouxe para si mesmo a questão da simplicidade, da humildade. Em Romanos 1, ele vai falar, 1:1. Eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, achado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Então, primeiro, ele fala que ele é apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Ele falou que eu, servo de Jesus Cristo, eu fui chamado para servir ao Senhor, servir a Cristo. Como todos nós, independente do título, da posição ou do cargo que tem na igreja ou do ministério, nós fomos chamados para servir a Cristo. E não somente a Cristo, mas para servir a igreja local. Isso é muito interessante, porque nós vemos muita soberba, muito orgulho com aqueles que se têm, eu sou um evangelista, eu sou um presbítero, eu sou um profeta, eu sou uma missionária, então eu tenho que ser tratada como tal, as pessoas têm que... Não, nós somos servos, estamos para servir a igreja local. Não somos superiores ou melhor a ninguém. A Bíblia diz que ele que quer ser o maior, seja o menor. Então, nós somos apenas pessoas, nós ou todos aqueles que enquadram no ministério, que de responsabilidade, quando mais é dado, mais é cobrado, e digno de ser respeitado, porque honra e glória é dada ao Senhor Jesus. E viver uma vida coerente, digna de alguém que ocupa um quadro ministerial. E eu quero falar também a questão do quadro ministerial. O ministério, eles são feitos para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação da igreja. Se nós se a igreja tem um quadro de ministerial composto por 10, 15 ou 20 pessoas, se apenas esse quadro ministerial só está ativo em atividade 5 ou nenhum, o pastor ele precisa desse quadro atuando em todas as áreas da igreja para edificar o corpo de Cristo.
como os 5 ministérios que foi levantado por Cristo para a edificação da igreja, do corpo de Cristo. Se não atua, se não estiver atuando, não é necessário um ministério que não atua. Porque se for para um pastor trabalhar sozinho, conduzir os trabalhos, se não tiver o apoio, o abraço do ministério, para que ter ministério? Se levantar ministério, para que separar para ministério? Se separa com um propósito, se separa com a necessidade para um trabalho local, para a edificação do corpo. Então, o ministério é algo muito importante, muito sério. A questão do ministério. Todos que anseiam entrar para o ministério, fazer parte do ministério, ser levantado para o ministério de uma igreja local, tem que ter esse entendimento, esse conhecimento da vital importância do compromisso, da responsabilidade. Temos que entender que temos compromisso, em primeiro lugar, com o próprio Deus, aquele que os chamou. Apóstolo Paulo, ele fala, né, numa das suas cartas, aquele que chamou também predestinou, aquele que chamou também vocacionou. Então, assim, é muito sério. O chamado vem do Senhor primeiro. Primeiro o Senhor chama, separa, depois ele fala para o anjo da igreja, para o pastor, para o líder, o bispo, o apóstolo, seja qual for o líder espiritual, para poder confirmar esse chamado. O Senhor já unge e depois ele confirma, o pastor confirma ungindo essa pessoa, confirmando aquilo que o Senhor já fez de antemão. Soldado é a posição que lembra guerra, batalha. O obreiro é um lutador contra a hoste do pecado, hostes espirituais que operam nos lugares celestiais. Estão lutando contra Satanás, o inimigo invisível, o mundo contra o mundo, o inimigo externo, contra a carne, uma inimiga interna. O homem de Deus é comparado a uma estrela que brilha no firmamento, um soldado que luta na superfície, é um pescador que trabalha em profundidade. Falar sobre soldado é Efésios 6:12, 1 João 2, versos 15 e 17, Romano 12, versos 1 e 2, Romano 8, 13, Gálatas 5, 17. Então, esses textos vão dar uma referência boa sobre a questão do soldado. Muitas outras qualificações poderiam constar nesta lista. Estas são as mais importantes. É bom lembrar que título ou nome não confere autoridade ou capacidade para o desempenho do trabalho. A capacitação, a unção, primeiro vem de Deus. O título, muitos têm título e não têm nenhuma capacidade de exercer o trabalho, o ministério com o título que tem. Porque não foi o Senhor quem separou, não foi o Senhor quem o deu, quem o capacitou. Então, ter título hoje é muito, muito fácil ter título. Muitos têm título, milhões de pessoas têm título, mas nós olharmos para o desempenho no ofício, olhar para a vida espiritual, é notório que tem um título, mas não foi separado por Deus, não foi chamado, vocacionado, capacitado por Deus. Porque quando Deus chama, ele capacita. Quando Deus chama, ele prepara, ele unge. Amém? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. No próximo vídeo, eu vou estar, interpretando Mateus 22:14, que fala: muitos são chamados e poucos são escolhidos. Eu vou tratar o contexto desse tema. Jesus ele vem contando várias parábolas, ele vem dando exemplo, e quando chega no 22:14, ele vai falar isso. E vou interpretar esse texto para vocês saberem se ele está falando de chamado para ministério ou chamado para a salvação. Então já fica aí uma pergunta. Mateus 22:14 é uma chamada. Quando ele fala muitos são chamados e pouco escolhido, ele está dizendo o quê? É para ministério ou para salvação? Fica para vocês pesquisarem, estudarem. Eu peço que dê aí o seu joinha, compartilhe o vídeo, inscreva no canal para que eu possa estar dando continuidade a esse trabalho, que o propósito não é ficar apenas fazendo o trabalho para Restino Vida, mas
é um propósito, um trabalho para outras pessoas que não têm acesso a estudo bíblico, pessoas que não têm acesso constante, porque às vezes nós vemos alguns temas nas redes sociais, mas eles não dão continuidade. Eles lançam um tema hoje, fazem uma coisa no superficial, mas não dão continuidade a um trabalho específico para aqueles que precisam e querem conhecer mais a palavra e estudar a palavra. E vou também estar dando continuidade à questão daquele tema que eu trouxe sobre a justificação, a santificação, a regeneração. No próximo eu vou falar sobre a preservação, a questão de preservar a salvação, né? Falar preservação. Vou falar sobre a libertação dentro da questão da salvação também, das doutrinas, né? São doutrinas bíblicas. A perfeição também dentro dessa questão da salvação. E vou falar também sobre a glorificação. Eu já falei sobre a justificação, a santificação, a regeneração e falei sobre a adoção. Então, agora eu vou completar. Então, esses vídeos, eles são uns completando o outro, completando esses pequenos estudos. Não são muito, não tenho ampliado muito, mas acredito que esses resumos desses estudos, são os estudos que eu estou dando, eu estou vendo um resumo do estudo, resumo, mas acredito que dá para ter um entendimento, sim, bom, bem claro, da questão do ministério. Qualquer dúvida, leia os textos bíblicos, os textos ajudam a ampliar o entendimento do tema e estudar. Porque para a gente entender os textos, nós precisamos ler ele no contexto, qual ele tem, precisamos entender que época que foi falado essa palavra, para quem foi o autor, por que ele falou, qual era a circunstância que ele estava vivendo, né? Tudo isso tem que ser analisado em um texto, porque se um texto for lido e interpretado sem essa análise toda, para quem foi escrito, quando foi escrito, por que foi escrito, qual o contexto ele foi escrito, para que povo ele foi escrito, se foi para judeus, para grego, tudo isso é muito importante, né? Por que foi falou isso, qual é a circunstância, se foi apenas um texto literal ou simbólico, se é uma parábola, se ele está usando hipérbole, que é uma figura de linguagem, o efinismo, são várias figuras de linguagem. Então, interpretar um texto bíblico é algo muito sério e complexo. Alguns textos a gente até lê, dá uma noção de entendimento, mas às vezes falamos o texto, mas não é aquilo que o texto está dizendo, porque ele está interpretado fora do seu contexto, da sua época, do seu tempo, e a aplicação, tem que fazer uma aplicação bem correta do texto. Então é muito importante estudar a palavra, ter esse entendimento, para que possamos, assim, ser fiel à palavra de Deus, de acordo com ela é, porque a Bíblia diz, passa céus e terra, mas o Senhor disse, a minha palavra não passará. E uma coisa bem entendida na nossa mente, o Senhor vela pela tua palavra. Tudo que está escrito aqui vai se cumprir. E ele não vai mudar nada do que ele disse, porque ele não muda. Ele é o mesmo Deus hoje, amanhã e eternamente. Então, ele vela pelo aquilo que ele falou, para cumprir aquilo que ele disse na tua palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tenha uma noite abençoada e inscreva no canal, dá o seu joinha, compartilhe o vídeo para alguém que precisa de uma palavra, de um entendimento, alguém que está com dúvida do seu chamado, que não entende o que é ministério, está há muito tempo na igreja e ainda não ouviu o seu chamado. Com certeza o Senhor já chamou, já falou, uma pessoa não entendeu, porque não tem esse entendimento. E então eu acredito que vai ajudar bastante a entender e a compreender a diferença do chamado para a vocação, do chamado universal, do chamado para a salvação e do chamado para ministério específico. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando eu interpretar Mateus 22:14, a questão de muitos são chamados e poucos são escolhidos, talvez vai ajudar muito a entender esses temas que estão sendo abordados
aqui. E vocês, ao assistir esse vídeo, essa palavra, qualquer dúvida, pode depois me procurar, que eu estarei tirando essas dúvidas. As dúvidas vão ser tiradas com os textos bíblicos, explicado com a própria Bíblia, com os textos bíblicos. Amém? Graça e paz. Tenha uma noite abençoada. Que o Senhor abençoe a tua noite, a tua casa, a tua família. Que o Senhor te guarda. Que o Senhor dê um final de semana que estamos chegando cheio da graça e da virtude do Espírito Santo de Deus. E até o próximo vídeo.